Então, eu acho que a gente tem que adaptar os discursos e as questões culturais dos povos, né? Eu acho que esse percurso está me mostrando que a gente precisa traduzir e precisa compreender as culturas, então, que se formam, né, em torno dessa questão ambiental para a gente conseguir atendê-las. Não é só comunicar e de uma forma centralizada, que nós digamos o que é o certo para a comunidade A, B ou C, né? Mas, na verdade, a gente tem que ouvir essas comunidades, que sejam as ocidentais, as orientais, do norte global, do sul global, e tentar criar um discurso que, coeso, possa ajudar a integrar a questão do consumo, da comunicação e do meio ambiente e da sustentabilidade. Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Olá, eu sou o Cássio Martinez e você está ouvindo a segunda temporada do Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. E hoje o nosso bate-papo é sobre comunicação, consumo e sustentabilidade. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cissa Matos e para essa nossa conversa vamos receber dois convidados muito especiais. Edson Capuano, doutor, professor do curso de jornalismo da ESPM de São Paulo e pesquisador associado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação PPG-Com. E para completar nossa conversa, Marcos Nakagawa, doutor, professor da graduação e MBA da ESPM São Paulo, idealizador e presidente da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, ABRAPS, e coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental, o SED. Muito bom, gente. Edson, e aí eu vou parar com a formalidade e chamar o Marcos Nakagawa de Naka. Isso. Então, Edson e Naka, sejam muito bem... Você vai ter que me chamar de Capo, então. Se então, chamou tá ele bom. de Naka, eu Isso também quero é essa Capo informalidade. e Naka. Capo e Naka, sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço de diálogo. Vou começar o nosso bate-papo aqui, então, fazendo uma pergunta direcionada para o Naka, que ela está fazendo essa inter-relação, né, da sua vivência, da sua experiência enquanto academia, enquanto mercado também. Então, dentro dessa trajetória, Naka, você cruza aí o universo corporativo, a docência e a pesquisa. Como esses diferentes espaços, o mercado, a academia e a rede profissional também, se articulam na sua forma como você pensa a sustentabilidade hoje? Legal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Cássio, Cício, meu amigo Capo de várias aventuras aqui na SPM. Realmente, essa tríade, né, mercado, empresa, governo, ONG, não é mais tríade, são vários atores. Mas todo esse mercado que eu acabei trabalhando, eles são fundamentais para que essa tal da sustentabilidade permeie todos eles. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa, vamos reciclar o lixo, vamos plantar umas árvores, salvar uns macaquinhos, né? Mas sustentabilidade é muito mais do que isso, né? Exatamente vem ao encontro de você pensar o hoje e o futuro. Quando a gente está falando sobre isso, é fundamental que isso aconteça dentro da academia, para os próximos profissionais, para os estudos, para as pesquisas, como o Capo trabalha muito bem também, mas também dentro das empresas, para que eles possam fazer produtos, serviços, uma gestão mais sustentável, e o mercado, que é a parte mais difícil, os consumidores, né, entenderem o quanto isso é um diferencial de mercado. Então, está faltando exatamente isso, Cássio, que é essa inter-relação. Fica todo mundo lá dentro da sua casinha, do seu quadradinho, trabalhando, a academia, a empresa, o mercado e o consumidor lá comprando qualquer coisa, né? Estamos gravando bem antes da Black Friday, né? Que é exatamente o terror do consumo. E aí a gente está faltando conectar todo mundo. Excelente, Naka. Acho que é um pensamento bastante contemporâneo, assim, né? A junção desses saberes, dessas áreas, podem realmente ser um potencial aí para pesquisas e também para inter-relação com o mercado. Pegando o gancho, te ouvindo, como que você vê o papel da comunicação nesse ecossistema? Porque justamente, né,
acho que é um assunto bem recorrente aqui. Cissa, eu acho que eu vim aqui exatamente, né? Sou ex-aluno aqui da SPM, formado em propaganda e marketing aqui. E quando eu vim aqui, algumas décadas atrás, pouquinhas, né? Foi exatamente para isso, né? Para tentar entender como que você consegue fazer um consumidor ter uma vontade tão grande de ter um celular, um tênis, de ter um storytelling, que agora chama storytelling, né? Tão bonito que a pessoa fala, eu quero esse tênis, eu quero esse celular, eu quero esse relógio. E aí chega a trocar isso por uma vida, né? Que é o que os ladrões pegam e matam por um celular. Então, a importância de um celular é tão maior do que de uma vida. E para mim isso sempre me incomodou e me incomoda sempre. E quem é que faz todo esse desejo, né? O que vocês estudam exatamente lá no nosso mestrado, doutorado, aqui na pós. Como que a gente consegue passar tudo isso, mas de uma forma positiva? Será que a gente não conseguiria, por meio da comunicação, mostrar tudo isso que é tão lindo, que aconteceu na COP30, estamos gravando pós-COP30 também, né? Será que não tem um jeito da gente usar as mesmas ferramentas, os mesmos storytellings, os mesmos marketing, comunicação, para que as pessoas sejam boas ou minimamente reciclem ou minimamente façam seu papel como cidadão dentro de uma lei, né? Então, acho que a comunicação é a peça fundamental na amálgama dessa história toda. Bom, e Edson, prazer Muito receber prazer. você aqui. Errei. É capo, né? Desculpa. Como quiserem, desculpa, né? E a sua formação também combina aí vários temas, né? Digamos assim. É comunicação, é cultura, uma experiência internacional muito rica, com passagens por universidades e centros de pesquisa fora do Brasil. Como esse percurso te levou a se interessar pelas questões ambientais e pelo papel da comunicação no enfrentamento diário das mudanças climáticas, né? Ainda mais nesse momento peculiar que a gente vive. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite também, Cássio e Cissa, Naka, que bom te ver e te rever, né? É um momento raro de encontrar o Naka parado 1 hora em algum, né? Não fazendo outra atividade que não essa, né? Que não uma única. E gostaria de contar que, assim, a minha história com a temática ambiental, ela vem da época da faculdade, quando eu ingressei como estagiário na TV Cultura e fui trabalhar no Repórter Eco. Então, que é uma referência de comunicação, né, na área. E daí fui trabalhando com sustentabilidade, né? Fiz o meu mestrado na área e de repente comecei a investigar, a pesquisar outras coisas. Mas a todo novo tema, um novo objeto ou novo centro de pesquisa que eu pude visitar, né? Eu tive períodos de pesquisa nos Estados Unidos, na Espanha, depois em Portugal. E fui vendo que o meio ambiente, a questão ambiental, ela é transversal, né? O que muda, acho que, de um lugar para o outro é como cada sociedade, cada cultura interpreta o que é esse dilema, né, da sustentabilidade, porque todas as sociedades, elas querem se desenvolver economicamente, elas querem prosperidade, as pessoas querem consumir a sua maneira, né, que seja para ter um bem-estar ou um buen vivir, né, como se falaria na América Latina, ou um consumo mesmo, propriamente dito nos Estados Unidos, mas elas não querem abrir mão de uma qualidade de vida e a natureza está ligada a isso, né? Então, o que eu fui percebendo ao longo dessas jornadas, ou dessa jornada, foi de que a gente tem que adaptar o discurso ou o objetivo da sustentabilidade para as demandas de cada povo, né? Então não teria uma solução única, né? Não haveria uma forma de comunicar única, mas uma forma adaptada às necessidades, às demandas e aos desejos dessas sociedades, né? Eu gostaria de ressaltar, já que estamos aqui num podcast do Comunicom, de que a questão norte-americana para a natureza ela é muito forte, só que ela em nenhum momento ela questiona o consumo. Entende? Assim, não vai se defender o meio ambiente ou não vai se resolver a questão climática abdicando do consumo,
entende? Então, se você for passar para a América Latina, né, para uma cultura decolonial, o consumo é combatido, né? A ideia de que assim, nós não temos que consumir, temos que fazer da nossa forma. Então, eu acho que a gente tem que adaptar os discursos e as questões culturais dos povos, né? Eu acho que esse percurso está me mostrando que a gente precisa traduzir e precisa compreender as culturas, então, que se formam, né, em torno dessa questão ambiental para a gente conseguir atendê-las. Não é só comunicar e de uma forma centralizada, que nós digamos o que é o certo para a comunidade A, B ou C, né? Mas na verdade a gente tem que ouvir essas comunidades, que sejam as ocidentais, as orientais, do norte global, do sul global, e tentar criar um discurso que coeso possa ajudar a integrar a questão do consumo, da comunicação e do meio ambiente e da sustentabilidade. Não, você falou um ponto importante que me chamou a atenção. Eu tenho um filho de 10 anos. E aí também é interessante ver como essa faixa etária, né, essa geração, entende o significado da palavra sustentabilidade. Da mesma forma que eles já nasceram com a tecnologia, o digital incorporado, essa questão do reciclar também já está incorporado, que é sustentabilidade, como você falou. Entender o outro, entender o contexto, porque a sustentabilidade ela não está ligada somente ao meio ambiente, mas você ter uma vida sustentável em todos os âmbitos. Todos os âmbitos, né? É verdade. É isso, acho que vamos entender, né, os contextos culturais, sociais, para a gente poder... Acho que os geracionais, você lembrou muito bem, né? Os socioeconômicos, né? Sim. A gente tem uma geração que agora ela é abordada pelos meios de comunicação como uma geração que não se adaptaria bem ao mercado de trabalho tradicional como nós temos, né? Sim. Mas se você for ver de uma forma otimista, ela não se adapta às agruras que nós sofremos na nossa geração, né? Elas são mais sustentáveis para si mesmas, né? Pensando no bem-estar físico, mental, psicológico, e isso entra em conflito com o modelo, né? Um modelo de trabalho, um modelo de economia. Então, talvez sim, acho que elas têm isso introjetado já, né? A gente precisa ver quando elas entrarem nos processos decisórios e se tornarem os chefes e os novos CEOs e donos de cargos, né? Como é que elas vão aplicar isso, né? E em contraponto também, estamos pensando em líderes, né? Como é que esses líderes vão conversar com uma massa de população que entende a sustentabilidade como sobrevivência também, né? Aí a sustentabilidade já é outro aspecto, né? Se a gente for pensar a sustentabilidade que a gente está debatendo aqui, é uma coisa de rico, né? Como é que eu diria? Com certeza. Aparecendo, né? Fazendo a comparação com o livro, né? Que nós temos hoje em dia. Mas a sustentabilidade de alguém poder sobreviver e ter dignidade, né? Então, acho que há várias, né? Há várias. Se a gente conseguir chegar num denominador comum, acho que a gente consegue caminhar juntos. Muito bom, excelente, Edson. Fiquei bem impressionado assim, com as contribuições, porque eu acho que tem um ponto importante que vocês comentaram sobre esse aumento da gramática da palavra, né? E a palavra tendo novos significados. E me parece que isso vai se proliferando também em outras áreas do conhecimento. Sustentabilidade é uma dessas áreas que tem construído aí novos significados para a palavra, e também as pessoas têm aderido a esses novos significados e realmente a gente está explorando esse processo. Agora, vou fazer uma pergunta para o Naka, falando um pouco do seu livro, né? 100 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo. Esse livro inclusive que ganhou o Prêmio Jabuti, você propõe atividades para as crianças, para os jovens e para os adultos. E aí essas atividades elas estão conectadas, né, com os conceitos das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Na sua visão, qual o papel da comunicação para transformar esses pequenos gestos individuais em movimentos coletivos, e de que forma você entende que esses movimentos se conectam de alguma maneira à cultura e à sociedade? Muito legal, Cássio. Eu já vou até pegar a conversa anterior, né, que é exatamente essa dúvida do que é a sustentabilidade, lá que nos anos 90 saiu lá com a Gro Brundtland no documento lá na ONU.
E também ficou meio que muito vago, assim, né? O que eles têm pensar hoje e no futuro, sem acabar com as gerações atuais, sem acabar as gerações futuras, né? E aí, em 2015, quando vieram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, acho que ficou muito mais definido para onde a gente vai com o desenvolvimento sustentável, com a Agenda 2030, colocando lá os 17 objetivos, agora tem o 18º, 19º no Brasil, que estão sendo debatidos, enfim. Mas nós, como seres humanos, dessa nossa evolução Pokémon, que eu adoro os Pokémons, né? A gente está evoluindo também para que possa, como ser humano, ter algumas metas e olhares em comum, independente da cultura, da religião, se é do sul, do norte, enfim. Por quê? Porque lá nesses 17 a 193 dos 193 países chegaram numa concordância que aquilo seria os nossos principais pontos para se trabalhar como evolução da humanidade, né? E lá está a energia, lá está a água, lá está a saúde, está gênero, enfim, todos os 17. E o questionamento, né, que vem ao encontro do que a Cissa falou, do filho dela, né? Tá legal, né? Eles já conhecem os ODS, isso. Mas como que eu faço na prática, no meu dia a dia? E aí que a gente precisa mudar os nossos hábitos. E, óbvio, né? Dentro da nossa realidade sociocultural de cada país e trazer aí esses principais pontos. Óbvio, quem não tem comida, né? Quem não tem água, quem não tem o básico necessário, fica mais difícil e eles vão estar num patamar de sobrevida, de sobrevivência, e aí eles vão estar fazendo uns hábitos de vida de sobrevida para ter água, para ter alimento, para isso. Numa classe média, média alta, onde você já tem o básico da pirâmide de Maslow já associado, você pode tomar decisões e ter hábitos mais sustentáveis. Aí vem a parte que vocês estudam, né? Que é a comunicação. Como a gente comunica tudo isso, né? E o Capo, especialista em educomunicação, né? Pode até complementar mais de como a gente educa com comunicação. O meu grande desafio, que é a missão da minha vida, é exatamente como a gente faz isso. E tá lá no YouTube, tá lá no Instagram, tô lá no LinkedIn, tudo. Já fiz vídeos, só não fiz dancinha, que eu não danço muito bem. Mas de resto, Cássio, já fiz de tudo para poder levar essas temáticas, né? E essa mesma percepção da Cissa, acho que é super legal. Esses alunos nossos, né, nesses quase 15 anos que eu tô na SPM, agora eles já chegam com esse input, tipo, Naka, que você tá ensinando isso? Tipo, isso eu já sei, né? Só que daí eu falo, eu sei que você já sabe reciclar, sabe que isso... Agora vamos colocar isso na empresa, vamos colocar isso no jornalismo, vamos colocar isso no design, vamos colocar isso numa pesquisa qualitativa para virar um TCC acadêmico, com bases teóricas, e assim por diante. Então, acho que é essa parte que a gente está evoluindo também da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, para que a gente possa agora comunicar, estudar e usar a tal da educomunicação, que o Capo pode explicar o que é muito bem. Puxa, né, eu acho que a ideia da educomunicação, bom, só para a questão básica, né, a gente entender que os meios de comunicação, eles têm uma função social para além de entregar dados e informações, né, mas ele tem que criar uma base pedagógica para que as pessoas saibam usar essas informações e esses dados, né. Então, isso o Naka faz com muita propriedade, né, basicamente ele entrega não só os dados e as informações de como se faz sustentabilidade, mas ele ensina como praticá-la. Né? Então, acho que se você não fizer isso, é como se ficasse guardado o seu livro numa estante de biblioteca, né? O Naka faz o favor, o serviço social de tirar da prateleira da biblioteca e colocar para que as pessoas utilizem no seu dia a dia. É isso. É isso aí. Capo, suas pesquisas tratam de como a informação sobre as mudanças climáticas circula nas mídias. E de que modo ela mobiliza ou não o público. Quais são hoje os principais desafios para comunicar a crise climática de uma forma eficaz, sem cair nem no alarmismo, nem na indiferença? E eu acho que tem um outro elemento também, que eu vou botar aqui um ingrediente, de uma questão de culpa.
Acho que eu vou aproveitar o gancho com essa última parte que você disse, né? Eu acho que a culpa, ela está atrelada também até à tal da ansiedade climática, ou ansiedade ambiental, ou ansiedade... Ecoansiedade. Ecoansiedade, né? Na medida em que a gente quer fazer alguma coisa e quando não sabe como e o que fazer, né? Isso gera um malefício, né, no indivíduo e até um certo travamento, uma neutralização, né? Esse é um dos problemas da comunicação ambiental, da comunicação climática, né? É fazer as pessoas perceberem que elas podem fazer algo no seu âmbito individual, pessoal, e também fazer algo no âmbito social, político, né? Com as pesquisas que você mencionou, né? Uma que eu desenvolvi, um projeto de pesquisa que eu desenvolvi em Portugal, a gente fez o primeiro estudo de mídia para saber como a notícia climática circulava, né? Nas redes de comunicação, ela circulava através da opinião política das pessoas que portavam essas mensagens. Me explico, né? Os políticos que falavam de meio ambiente eram avaliados segundo o que eles diziam, né? Se eles estavam corretos ou errados, se a percepção ambiental deles estava boa ou má. Então, basicamente, as pessoas não discutiam meio ambiente ou clima, elas discutiam o posicionamento do interlocutor. Entende? A outra coisa eram os influencers também, né? De que maneira o influencer pegava um argumento sobre meio ambiente ou sobre clima, e aí a discussão na rede social era sobre o argumento do influencer e não o meio ambiente ou o clima. Então fui percebendo de que a questão ambiental nas redes sociais era uma questão moral. Ela não era apenas uma questão científica, climática, atmosférica, biológica, mas era uma questão de escolhas de argumentos. As pessoas aderiam ou não aderiam ao discurso ambiental através dos argumentos que elas encontravam nas redes, né? Essa era uma coisa. Já nos meios de comunicação tradicionais, os legacy media, os grandes meios de comunicação, a gente via que tinha um formato que era um formato, é meio doentio se você for pensar, porque ele engajava não, né? Porque no presente, ele mobiliza através do medo, ele mobiliza através da dor. Então, você, quando vê um incêndio, né, ou uma notícia sobre um incêndio ou sobre uma seca, isso vai te mobilizar na televisão. Isso vai funcionar por meio de comunicação na medida em que você vai dar audiência e vai consumir aquele conteúdo. Olha lá o consumo de informação, né? Mas isso não quer dizer que você vai reagir positivamente diante daquilo. Entendem? Não quer dizer que a pessoa vai sair daquela notícia mobilizado a tentar salvar uma baleia, se ela vê que a baleia está encalhada na notícia, entende? Basicamente gera outra vez uma neutralização, porque é muito doloroso ver aquilo, né? Então eu percebi que esses ganchos, eles mostravam que a gente tinha que entrar com a comunicação ambiental e climática através dos argumentos morais que as pessoas tinham mais predisposição. Né? Daí é que eu fui ter essa ideia. E também tem vou usar o clima em que o Naka explica as coisas, né? Essa é a versão formal, né, da explicação. A versão informal foi no momento em que a gente estava fazendo pesquisa sobre análise de conteúdo ambiental nas redes e a gente viu que a Greta Thunberg era uma campeã global de engajamento, pelo amor e pelo ódio. Isso a gente achou muito interessante, né? Do mesmo jeito que você acha ela uma grande ativista e que ela sabe comunicar porque ela usa expressões emocionais para fazê-lo, morais para dizer suas mensagens, ela também é muito rejeitada nas redes. E a rejeição também é engagement. Porque, de alguma maneira, as pessoas debatem os temas que ela diz, ainda que sejam contrários, né? Ela consegue, ela rompe a bolha de grupos ideológicos, entende? E a gente falou, cara, o que essa garota tem que a gente pode utilizar, né? E aí que a gente começou a criar uma modelagem de comunicação que fazia essa comunicação climática mais eficaz, sem cair na dor e na tristeza das notícias, né, sobre desastres ambientais, e também sem essa coisa da indiferença, né? Porque basicamente o que a Greta conseguia fazer é tirar as pessoas da indiferença. Ame-a ou odeie, né, o seu discurso. E a gente começou a tentar criar uma fórmula, né, uma fórmula de comunicação que pudesse usar essas ferramentas que são do discurso, né? Não apenas as ferramentas da biologia, né, do discurso científico, mas as ferramentas do discurso moral. E ela foi capa da Time, né? Você quer um negacionista típico? É alguém que tem um adesivo com a cara da Greta Thunberg no seu carro a diesel, né?
acelerando, né? Fazendo fumaça e barulho com o seu equipamento. Mas veja, ela conseguiu fazer essa pessoa tocar num tema, entende? Ela está lá no discurso dele, né? Então, de alguma maneira, ela fala até para o negacionista. E isso a gente acha incrível, né? Coisas que se a gente está falando aqui para o negacionista, ele simplesmente vai passar batido. Então, eu acho que é muito poderoso, né? A gente tem que aproveitar o que temos a aprender com esses comunicadores digitais, né? Tanto políticos quanto influencers. Perfeito. Excelente. Eu fiquei pensando aqui sobre essa questão, né? O ódio também é um sentimento, né? Talvez a gente se articule muito mais por coisas que movimentam os nossos sentimentos, seja ele pelo amor ou pelo ódio, do que coisas que realmente não movimentam, né? São os aspectos não racionais, né, que fazem a gente... São as pulsões, né? O Naka falou que faz 20 anos que está se dedicando a isso. Isso tem amor aí, né? Tem aspectos nobres, entende? Não é só racional, né, Naka? Às vezes nem racional porque se você parar para pensar, às vezes você fala, não tem muito jeito, não tem muita solução, né? Mas eu quero fazer, eu estou fazendo isso pelo amor aos meus filhos, né? As próximas gerações. Tem muito combustível nisso. Né? Eu acho que a gente tem que aproveitar. Combustível não fóssil. Não fóssil. Muito renovável, renovável. Muito bom, gente. Naka, eu vou fazer uma pergunta para você agora, mas você já começou a estabelecer um pouco desse raciocínio com a gente aqui. Aqui na casa, na SPM, dentro do SEDES, você tem promovido várias ações e projetos que aproximam os estudantes das ODS. Né? Então, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Aí você contou já um pouco dos diálogos que você tem feito em sala de aula. Eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre isso, pensando nesses diálogos falando de consumo, de educação, de sustentabilidade e como que você costuma construir esse espaço com esses estudantes. Legal. Aqui, Cássio, na SPM, a gente tem o SEDES, que é o Centro de Estudos de Desenvolvimento Socioambiental. A gente mudou agora o nome, eu não decorei ainda. Então, é Centro de Estudos pelo Desenvolvimento Sustentável. Dentro do SEDES, a gente trabalha muito fortemente com vários projetos, né? Tem os projetos mais antigos, que é a SPM Social, que acabou de fazer 25 anos agora, né? Que trabalha aí muito com a questão do social em si, com as ONGs, fazendo projetos diretamente de consultoria, fazendo bazares, que tem até a ver aí, né? Um grande bazar que a gente faz, é o Bem na Moda, que acabou aí ganhando centenas de milhares de reais para doar para o GRAAC, né? Então, tudo pelo engajamento dos alunos. Então, essa coisa do engajamento que o Capo coloca, que eu acho que é principal, é fundamental, né, com os alunos. Fora isso, a gente também tem a SPM Social, aí a SPM mais sustentável, tem um grupo de pesquisa social, enfim, tem uma infinidade de projetos institucionais, inclusive, né, como o Professor Transformador, como o Jovem Inusitado, que a gente recebe alunos de escolas públicas para fazer todo o trabalho aí de desenvolvimento para passarem no Enem. Então, a SPM pulsa exatamente essa coisa do social e da responsabilidade social há muitas décadas. E a tal da sustentabilidade ou a parte ambiental, né? A gente trabalha muito com o desenvolvimento na educação por meio dos alunos da SPM Mais Sustentável, dando exemplo, feirinhas sustentáveis, né? Que a gente faz aqui com produtos sustentáveis chegando no consumo, né? Fazendo uma curadoria aí de pessoas que se desenvolvem, empreendedores para isso. E além de tudo isso, institucionalmente, a gente tem o nosso comitê de sustentabilidade, aí é bem corporate, né? Bem corporativo, na qual estão vários diretores da SPM Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e as outras unidades. E esses diretores a gente desenha o tal do ambiental, social e governança, né? Que aqui a gente chama de GISA, que é a governança e impacto socioambiental. E nesse GISA a gente destina os nossos projetos desde a infraestrutura, né, que a gente tem aí a energia toda limpa na SPM, busca melhorar a questão da água, da energia, dos resíduos que a gente trata, enfim. E isso a gente tenta transversalizar também por meio dos cursos ou das aulas ou das disciplinas extensionistas, né? Então,
cada vez mais ele deixa de ser uma coisa de extensão, onde os alunos vão fazer à tarde, no momento em que não estão em sala, mas eu sei também até que no mestrado e doutorado também tem a necessidade desse impacto socioambiental. Então, cada vez mais, nesses quase 15 anos que eu estou aqui na SPM, quase, não, nem sei, agora me perdi, acho que são menos, 12, 15, enfim, whatever, né? A gente está colocando isso de uma forma transversalizada nas matérias, inclusive temos várias matérias também sobre jornalismo ambiental, sobre as questões de mudanças climáticas, sobre ODSs. Então, acho que a SPM está na vanguarda, né, Com certeza. nessas questões todas ligadas aos ODSs. A gente faz parte do PRIME, que é o Princípios para a Responsabilidade Social da ONU. A gente faz parte da UNAI. Enfim, a gente sempre está e tem lá 3 objetivos dos ODSs que a gente segue e faz todo o nosso planejamento estratégico em cima disso. Então, agora virou o NACA Corporate aqui, que está estruturando essa parte da sustentabilidade na SPM. Que, aliás, é o meu tema do doutorado que eu terminei na USP. Olha né? lá. Que é como a governança da sustentabilidade nas universidades brasileiras. Capo, a sua pesquisa sobre como a moral influencia no engajamento a notícia sobre o clima, eu acho que a gente também já iniciou esse assunto, recentemente foi selecionada para integrar um mutirão promovido pela Iniciativa Global para a Integridade da Informação sobre a Mudança do Clima, dentro da agenda de ação da COP30. Falar um pouquinho aí, né, de COP30. Dentro dessa discussão, como você avalia os desafios contemporâneos de comunicar sobre as mudanças climáticas num cenário marcado por polarização, disputas de sentido, desinformação? Agora a gente entrando aí fazendo esse recorte atual e com essas dificuldades. Muito bem. Bom, eu queria ter ido para a COP, assim como o NACA foi, né? Eu não consegui, mas pelo menos o trabalho foi, né? Pelo menos o trabalho foi. Tava aqui ao vivo, online, você aqui, eu lá, e todo mundo, acho que foi bem legal. Foi bem legal. E esse trabalho, essa pesquisa que eu comecei a explicar na minha fala anterior, né? Eu submeti a um projeto da COP que se chama Celeiro de Soluções. Eles vão organizar 30 eixos, né? Estão organizando 30 eixos de soluções muito parecido com a ideia do NACA, né? Para diferentes setores da sociedade que possam promover as mudanças climáticas em diferentes aspectos, né? A minha pesquisa está dentro do âmbito de integridade da informação. E eu acho que ela foi selecionada, uma das selecionadas, porque a questão da moralidade ela serve não só para engajar, mas também para desmontar ou desarmar certas bombas de desinformação, né? O argumento que a gente utilizou para que ela fosse avaliada e aprovada passava pelo que as pessoas, geralmente, quando elas têm uma certa ideologia, elas têm um filtro de informação alto para certas informações e baixo para outras, né? Me explico. Segundo a teoria dos argumentos morais, pessoas que são mais ligadas à centro-direita, elas acreditam mais nos argumentos de liberdade. Então, basicamente, o individualismo e a liberdade são argumentos muito fortes para essas pessoas. Quando você vai dizer para essa pessoa de que ela não pode consumir combustíveis fósseis, isso entra em conflito com a ideia de liberdade dela, certo? Da mesma forma que é importante comunicar, prestando atenção com isso, a desinformação vai justamente em cima desse calcanhar de Aquiles. Vai dizer para essa pessoa, estão tirando a tua liberdade de escolher como você vai usar o transporte do jeito que você bem entende. Isso daí é um estratagema, isso é como é que é a expressão, gente? É um complô, né? É um complô mundial para tirar a sua liberdade de tomar suas escolhas. Então, a minha pesquisa, ela tenta trabalhar muito com essa ideia de veneno e de remédio, né? Da mesma forma que os argumentos morais, que não é uma pesquisa minha, é de um pesquisador que se chama Jonathan Haidt,
que fez muito sucesso agora com o livro A Geração Ansiosa, né? Mas antes disso ele já tinha identificado de que há 5, 6 argumentos morais, assim como as emoções, que eles são chaves de abertura e de fechamento de comunicação com as pessoas, né? Então eu sugeri para a proposta da COP que a gente poderia identificar esses argumentos morais através desses 5, 6 atributos morais, e a partir daí a gente poderia criar vacina, né, uma vacina informativa quanto à desinformação, né, e talvez criar um remédio que a gente pudesse comunicar pelo mesmo lugar que é o calcanhar de Aquiles das pessoas, né, e pudesse ser o mesmo canal de oferecer a informação correta. Então, né, essa proposta, eu subi um site que organizava todas essas pesquisas que eu tinha, né? E ofereci para o Celeiro de Soluções um quiz informativo em que as pessoas, clicando e respondendo certas perguntas, elas teriam o seu perfil moral identificado. E aí elas poderiam perceber tanto como é que eu diria... o calcanhar de Aquiles delas, quais são as falhas, né, que elas tendem a receber sobre informação através da moralidade, e elas também poderiam perceber de que forma contribuir com a comunicação climática com essa mesma moralidade. Então, eu acho que foi aprovado por causa dessa ferramenta que identifica os atributos morais de quem participar. Muito bom, muito bom. Quero fazer essa pesquisa aí. Por favor, quanto mais voluntários, melhor. E é bem interessante, assim, Capuano, essa ideia de estabelecer essa vinculação realmente com a questão moral das pessoas, porque eu acho que é um ponto sensível do ponto de vista de estabelecer uma comunicação que possa realmente tocar algo que faça sentido para as pessoas e que, de novo, né, gere aquilo que a gente falou, que está vinculado com sentimentos e como as pessoas entendem suas vidas. Eu acho isso bastante interessante, assim, fiquei curioso para conhecer a ferramenta mesmo. Que bom. Agora, a gente vai entrar num ponto aqui, que é um ponto que a gente gosta bastante. A gente vai falar um pouco sobre metodologias, descobertas e a pesquisa em si. E aí vou convidá-los também para falar um pouco das pesquisas e das metodologias movimentadas nesse processo. Aí eu vou começar aqui com o Naka. Pensando em sustentabilidade, Naka, a gente sabe que as suas pesquisas elas envolvem as dimensões que a gente falou algumas vezes aqui, né? Ética, social, econômica, cultural. Quando você orienta um estudante, por exemplo, um profissional, como você equilibra esses eixos com as práticas de gestão de comunicação responsável? Dentro desses eixos, eu acho que acaba sendo quase que um checklist, né? Que a gente, quando vai fazer um plano de comunicação ou vai fazer alguma atividade de comunicação, você tem lá o que a gente aprende, né? O objetivo, quem é o público, e até nas próprias agências de publicidade, agora tem um papel que é o de ESG ou de sustentabilidade, ou whatever o nome que cada um chama lá, Sustainability Officer, ESG Officer, esses nomes chique, né? E essa pessoa acaba olhando todas as comunicações e meio que fazendo esses pilares para ver se está de acordo ou não de acordo com as questões, por exemplo, de diversidade, né? Tivemos vários casos errados, né? Lembrando de uma cervejaria no carnaval, né, que fez uma campanha que falava que era para deixar alguma coisa em casa, né, e aí isso foi, assim, execrado pelas redes sociais e eles tiraram, imagina o quanto foi investido. Então, como uma ferramenta e uma metodologia, é exatamente esse olhar, né, para a comunicação dentro de alguns tópicos, né, que não sejam só o vamos vender a comunicação, vamos vender a informação, né, mas o jeito que ela está construída, como ela está construída, né? Será que ela fere algumas questões morais daquele grupo ou uma questão ética do planeta? Está falando mal
do meio ambiente, né? E aí o bom exemplo do MrBeast, com certeza ele tem um assessor maravilhoso, né, dessa área, porque tem muitos profissionais especializados nisso, da gente preparar conteúdo ou minimamente podar conteúdos que possam ter vários conceitos por trás deles. E, obviamente, de acordo com cada cultura, com cada região, né? Então, nada mais é do que você ter um olhar ampliado na sua comunicação, né? Para que nesses seus interlocutores você não seja cancelado, e óbvio, né? Não dá para agradar todo mundo, mas que você agrade o máximo possível. Acho que esse é uma das formas que nessas agências, inclusive, de publicidade, ou mesmo, né, o revisor que agora, num jornal, vai ter que ler se não tem uma palavra lá que sai de duplo sentido ou tem uma piada dos anos 80 e 70 que a gente fazia em sala entre os amigos ou lá no grupo de WhatsApp dos tiozões, né? Então, é isso, né? Como se comunica dessa nova forma. Gente, se encaminhando agora para o nosso final, primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta para os nossos dois convidados aqui, o Naka e o Capo. E aqui é uma ideia de a gente olhar um pouco de forma mais ampla para o campo da comunicação e pensar um pouco dentro da universidade, do mercado, os caminhos que eles acreditam de fato que a gente precisa trilhar para essa integração entre a sustentabilidade, as práticas de ensino e a pesquisa como um todo, do ponto de vista de mídia, como que a gente pode fazer esse caminho, então, essa travessia, para construir essa ponte, digamos, metodológica e acadêmica. E eu gostaria também que vocês comentassem um pouco sobre o impacto da COP30 aqui pra gente, né? Acho que pro mundo inteiro, mas pra gente. E quais foram esses pontos interessantes que vocês podem compartilhar com a gente desse evento global que aconteceu agora há pouco aqui e também que foi um ponto importante, né? Pra gente conseguir fazer esse encontro aqui, porque realmente a gente gostaria de ouvir um pouco essa visão de vocês que tem essa conexão entre mercado, academia e esse evento que foi bem significativo pro país. Acho que é contigo, né, Naka? Primeiro porque, né, estava lá, viu, sentiu a temperatura, veia, né? Exatamente. Bom, sobre a questão de trilhar essas práticas de ensino-pesquisa, eu gosto muito de comparar a sustentabilidade, todo esse pensamento que às vezes vira até um pouco ideológico, né? Mas é muito o jeito de se viver. E com certeza a melhor referência para mim é o mundo financeiro, né? O mundo financeiro, se você não souber somar seus R$10 com 20, ir lá no supermercado, comprar uma coisa por R$3 e vai sobrar tanto de dinheiro que faz parte do seu dia a dia, que você vai pegar essa parte do financeiro e vai abrir uma empresa e você vai ter o seu business case, né, nome chique, para você ver o quanto você gasta, e o seu produto. E não, quero ser jornalista, né? Aí você vai ter o seu salário, né? Ou senão vou abrir um site e aí você vai ter que monetizar. Ou seja, o dinheiro, a parte financeira, ele entremeia todos os processos nossos da nossa vida, goste ou não, né? Então, para mim, a sustentabilidade, trazendo aqui para a pesquisa, a vida pessoal, profissional, é a mesma coisa. É um pouco mais complexo do que o dinheiro, porque ele foi muito facilitado, e finanças e juros, apesar que você pode também complexificar um pouco mais isso, se é que existe essa palavra, mas a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, os ODSs deveriam entrar na graduação, no mestrado, doutorado, um médico deveria aprender isso, uma empresa deveria ter necessariamente isso, deveria permear, assim como o mundo financeiro permeia tudo e todos os processos desse nosso planeta. Então, para mim, é muito claro isso. Como fazer é o que a gente está tentando com algumas coisas, como a questão do carbono, do aquecimento global, que começa a ter esse significado. Não sei se faz sentido isso, Capo. Claro. E a COP30 foi exatamente essa conversa, né? De como essa questão dos gases de efeito estufa, as mudanças climáticas, elas podem efetivamente serem diminuídas por essa transição energética que tanto se presta.
Na COP aqui em Belém, realmente foi um marco para o nosso país, né? O jornalismo aqui na SPM, junto com o pessoal de Relações Internacionais, os SEDES, a gente se juntou com alunos, alunas, para fazer transmissão, professores, professoras, para cobrir aí diretamente na web rádio, no Instagram, enfim. E por que esse marco? Porque foi o momento em que o Brasil recebeu essa pauta, né? Óbvio, aproveitando muito dela, para poder traduzir isso para toda uma população, todos os empresários, os políticos e assim por diante. Para as pessoas comuns, segundo uma pesquisa, 63% nem sabia o que era e nem sabia o que estava acontecendo. Mas a quantidade de políticos, empresas que eu vi lá, né, a quantidade de executivos da área que estavam lá, mostra a importância dessa temática. As discussões, né, já diplomáticas, já não tiveram tanto efeito quanto a gente gostaria. Até porque é tudo por consenso, né? E o ser humano entrar em consenso, quando você pega, e vou resgatar exatamente a nossa conversa anterior, tem um pessoal que vive basicamente de petróleo, de combustíveis fósseis, e eles estão sentados numa mina durante vários e vários anos sobre isso, e a vida deles gira em cima disso, você vai falar, para de usar isso. Não vai parar. E eles vão fazer de tudo, obviamente, para que isso não aconteça. É natural. Né? Agora, como você começa a transitar isso, como você começa a ter, né, esse caminho para o fim do uso dos combustíveis fósseis, para mim, trazer essa pauta, acho que foi a grande vitória, né, da COP, inclusive com umas reuniões paralelas que acontecerão lá na Colômbia, para que essas pessoas, para que esses governantes, esses nossos representantes possam discutir sobre isso. E a participação popular, né? Nossa, dá para ficar 2 horas falando da COP, mas eu vou pegar esses pontos e esse último ponto para mim, que é o mais emocionante. A participação popular local de Belém, né, que estavam em todas as 205 casas específicas feitas para a COP. Entrem lá no meu LinkedIn, Marcos Nakagawa. Acabei de colocar um resumo sobre isso. E essas 205 casas recebendo o pessoal local, recebendo os povos originários que foram em massa lá, se juntaram, tiveram voz. Acho que isso foi o grande diferencial que teve para a cidade, além do legado estrutural, né, que eu já fui para Belém, já estive em Belém anteriormente, no ano passado. Você vê e conversa com as pessoas o quanto de legado estrutural esse evento trouxe para Belém. E o papo das coxinhas caras, dos apartamentos caros, acho que vem ao encontro do que o Capo falou, né? Que é um storytelling, um discurso, Capo, e aí você pode até ajudar a gente com isso, para exatamente trocar a pauta, né? E trazer um outro olhar, né? E aí teve o azar até de pegar fogo na Blue Zone, né? Então, aí deu mais pauta ainda para falar que flopou a COP30, como eu ouvi, né? Muita gente. E aí, sim, por discursos em que não eram narrativas jornalísticas, já era um cunho ideológico, porque estava pautando uma moral aí, que é a moral dessa pessoa que estava olhando mais para isso do que para quanto esses indígenas que nunca tiveram voz estavam tendo voz lá. Bom, vou aproveitar esse gancho e falar bem menos do que o Naka, porque ele estava lá como, né, espectador e participante, né? Gostaria de dar esse depoimento de quem estava vendo daqui mesmo, né? Assim, para mim foi um clímax, ele sabe, porque eu estava enchendo o saco do Naka faz 1 ano, falou que a gente tem que participar, a gente tem que cobrir. Então, ainda que daqui eu me senti participante, né? Mas eu senti um bombardeio de informação mesmo em torno da COP, né? Passando pelo taxista ou pelo motorista em que você... a rádio em que o motorista está ouvindo, a mensagem de WhatsApp que chega pelo conhecido que sabe que você gosta do tema, então ele vai comentar a informação que chegou. E então, a guerra de narrativas ela foi muito pesada, né? Ao ponto de tentar emplacar uma trend que era a flop, né? A flop 30 que o Naka mencionou, dando a entender de que ela deu errado.
mas que ela deu errado não porque ela não mencionou combustíveis fósseis, ela deu errado porque choveu dentro da instalação, ou porque o Brasil passou a vergonha, porque pegou fogo, ou porque os índios não foram convocados, os povos originários não foram convidados a debater. Sim, participaram. Então é uma confusão tão grande que eu percebi que, sim, há grupos de interesse que fazem a produção desse conteúdo para circular, mas a população comum, ela tinha contato com a COP através desses factoides. Porque a discussão em si é muito difícil, né? Enquanto eu via isso dos meios de comunicação digitais, né, as redes, né, fazendo esses drops desinformativos circularem, quando eu ia assistir os telejornais, era tão difícil que os comunicadores conseguissem traduzir o que estava acontecendo lá, sabe? Mitigação, NDC, né? Assim, a mapa do caminho. Gente, é muito complicado. E aí eu percebi que esse é o nosso desafio. Acho que o legado da COP foi mostrar esse choque mesmo entre o que está sendo construído, porque é um legado mesmo, né? A COP construiu mais uma etapa, né, desse legado sustentável para o planeta. Mas como a gente tem que trabalhar junto com esse legado para que chegue às pessoas, né? Porque senão elas vão ficar só no tangenciamento do debate. E isso é muito perigoso, né? Basicamente as pessoas se desinformam quanto a isso. Então, acho que essa é uma questão muito importante. Lembrando de que a COP, ela é a herdeira da Eco 92 para nós, né? O DNA do país, o DNA enquanto diplomacia, a diplomacia brasileira é ambiental, a diplomacia é sustentável, a diplomacia é climática. Então, a gente tem que fazer o brasileiro entender de que essa é a nossa, né? Isso sempre foi nosso. Então, não é só por causa da Amazônia, mas o Brasil é convidado a debater esse tema, né? E negar isso é negar o próprio Brasil, né? Então, acho que vai por aí. Com certeza. Bom, para a gente encerrar, nós sabemos que vocês dois, né, para além das salas de aula, dos livros, vocês também têm, e isso ficou muito claro aqui no podcast, uma presença muito ativa em palestras, projetos de impacto. E que iniciativas, que leituras, que dicas vocês podem dar para quem estiver nos ouvindo, que se interessa por comunicação, por consumo, sustentabilidade? Por onde começar? Leituras, documentários, shows, enfim, marcas sustentáveis. Dividam um pouco desse conhecimento com a gente. Gostaria de começar para dar o fechamento pro NACA, né? Eu estou trabalhando num artigo agora em que eu queria tentar aliar a cosmogonia indígena, né, dos povos originários aos discursos de comunicação e de consumo, né? Então, o que eu sugiro de dica cultural são os livros do Ailton Krenak. São muito importantes, eles vão virar uma referência muito importante para que a gente entenda como comunicar meio ambiente de uma forma brasileira, né? De uma forma brasileira. Então, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Futuro Ancestral, e um outro livro que agora foi lançado como filme, do Bruce Albert e do Davi Kopenawa, A Queda do Céu. Também é uma cosmogonia indígena Yanomami, é uma forma de ver o mundo que é brasileira, né? Que foi transformada em livro, que é uma entrevista, e agora está em cartaz no cinema, né? Para quem ficar interessado desses temas que eu falei anteriormente sobre moralidade, então sugiro que procure o autor, o Jonathan Haidt, que é do livro Geração Ansiosa, mas o livro que fala sobre moralidades é A Mente Moralista. Recomendo para esses tempos de polarização, né? Para comunicar para polarizados, eu acho que funciona muito. É isso. Muito bom. Para mim, eu vou falar o básico aqui, né? De a gente poder seguir os órgãos governamentais, né? Que a gente acaba não seguindo, não olhando. Tanto o Ministério do Meio Ambiente, quanto as secretarias de meio ambiente, que sempre colocam aí bastante conteúdo.
as coisas da ONU também, né? Que é o nosso condomínio global, né? Onde a gente tá e tem que acompanhar o que está sendo feito. Aqui na SPM a gente tem feito muitas atividades por meio do Prime, por meio do Pacto Global, por meio... E aqui no Brasil também, essas organizações que estão trabalhando com as empresas, né? Já que a gente fala de consumo, já que a gente está falando de comunicação. Então, temos aí o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, que é o mais antigo de todos, junto com o CEBEDES, né? Que é o Conselho Empresarial Brasileiro pelo Desenvolvimento Sustentável, todos nascidos aí nos anos 90. O Instituto Acatu de Consumo Consciente, que faz pesquisas maravilhosas junto com a Globoscan sobre o consumo sustentável e saudável, tá? Então, acabou de lançar uma pesquisa agora. A gente aqui na SPM faz um fórum de marketing de causa, que vai acontecer agora em dezembro. A gente faz com uma pesquisa junto com a Ipsos sobre marketing de causa, junto com a Causa e o Instituto Ayrton Senna. Então, o fórum vai acontecer agora em dezembro. Tem também o pessoal do capitalismo consciente, né? Tem gente que questiona capitalismo inconsciente, o nome dessa palavra em si, mas é um movimento também bem bacana, criado pelas empresas. As empresas Sistema B, que já nascem com essa certificação B Corp, né? Para poder trabalhar já com propósito, cuidando aí das questões socioambientais. E, por último, a ABRAPS, né? Associação dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que vai fazer 15 anos o ano que vem, 2026. E a gente está batalhando aí que mais profissionais venham, inclusive os de comunicação, né? Para poder comunicar já com sustentabilidade e que a sustentabilidade não precise de profissionais, que eles estejam permeados em todos os profissionais. Esse é o nosso grande sonho. E agradecer aqui mais uma vez vocês para a gente poder... Esse papo tão gostoso, né, cara? É verdade, muito obrigado pela oportunidade. Quero dar uma última dica, que é o livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, tá? É isso, muito bom. Sigam a gente. É isso daí. Gente, muito obrigado, viu, pelo convite. Imagina. A gente que agradece, a gente agradece a colaboração de vocês nesse processo. Fazer parte aqui do nosso podcast foi muito importante, e compartilhar também essa experiência de ter estado na COP, ter acompanhado a COP de uma forma muito próxima, principalmente vocês que são profissionais da área, né? Então, estão com a sustentabilidade na pesquisa aí há um longo tempo. O Comuniconcast fica por aqui. Lembrando você que está nos ouvindo que você pode acompanhar o Comuniconcast no Spotify e no YouTube, a partir do canal PPG-Com ESPM. Também acompanhe as nossas publicações no Instagram PPG-Com ESPM. Um abraço e até o próximo episódio. Então, eu acho que a gente tem que adaptar os discursos e as questões culturais dos povos, né? Eu acho que esse percurso está me mostrando que a gente precisa traduzir e precisa compreender as culturas, então, que se formam, né, em torno dessa questão ambiental, para a gente conseguir atendê-las. Não é só comunicar e de uma forma centralizada, que nós digamos o que é o certo para a comunidade A, B ou C, né? Mas na verdade a gente tem que ouvir essas comunidades, que sejam as ocidentais, as orientais, do norte global, do sul global, e tentar criar um discurso que coeso possa ajudar a integrar a questão do consumo, da comunicação e do meio ambiente e da sustentabilidade. O Comuniconcast, em sua segunda temporada, conta com a apresentação de Cissa Matos e Cássio Martinez, coordenação da professora doutora Egli Müller Spinelli, produção de Thaís Ortega Pichinin e André Sena Moraes, assistência de produção de Gabriel Castro, roteiros de Isabela Portas e Mariana Neri, gestão de operações e e-mails de Isabela Portas e Cássio Martinez. Gravação e edição do Centro Experimental Multimídia ESPM. Apoio: Escola Superior de Propaganda e Marketing São Paulo.